E é por isso que eu tô comprado, né? Se eu tivesse confiança de que, não, entramos em bear market, não tem mais jeito, eu estaria fora do mercado, pelo menos com boa parte do meu capital. Pararam tudo que eu tinha no meu escritório. Sabe aqueles quadros bonitos atrás, meus prêmios, agora não são mais meus. Eu acho que é por isso que a maior parte das pessoas acaba vendendo no fundo do poço. Porque chega um ponto que você fala, pô, esse negócio vai para zero. E no meu caso, não foi por isso que eu entrei, né? Eu entrei porque realmente eu entendi para que serve o Bitcoin, para proteção do patrimônio, evitar confisco, evitar inflação. Chegamos na cidade do Guilherme. Cara, a gente veio pra cá por alguns motivos. O principal, claro, comemorar. Melhor startup de Web3 da América Latina. A gente vai sair para almoçar. Mas tão importante quanto também um outro motivo é a gente conversar sobre 2026. O que faremos, como faremos com a Outside. A gente vai passar o dia todo basicamente com ele até o jogo do Fluminense à noite, quando a gente volta. E também a gente vai aproveitar para gravar aí meio que um podcast, uma conversa entre nós três sobre o mercado, sobre algumas coisas que vocês também nos perguntam. Vocês vão ver um pouco dos bastidores aí do que a gente está construindo para, enfim, 2026. Valeu, galera! E aí? Beleza? E aí? Surpresa. Certinho, né? Beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo, bem de boas. Muito trânsito? Nada, pertinho, pô. Então, boa. Olha com quem nós estamos. Finalmente, hein? Tô aqui, apareci. O homem chegou, nós viemos com uma missão especial, vocês já ouviram um pouco mais. Tem uma parte que a gente também não falou, que é basicamente como a Outside está ajudando o Guilherme numa mudança de vida com a família muito importante. Se quiser, não sei, a gente pode falar ou não, né? Podemos, né? Resumindo, né? Chegou a minha hora de fugir do Brasil, tá ficando perigoso pra mim. Então, resolvi pegar a família, me mudar para Portugal. Então, tem toda uma alteração agora da vida financeira, também da vida pessoal, e a Outside vai me ajudar com isso. Eu também ajudo a Outside a crescer agora, retribuindo, né? Me fazendo crescer agora em Portugal e gravando tudo isso para vocês, né? Mostrando como vai funcionar para vocês no outro país. E o porquê disso, pessoal? Talvez vocês achem que a Outside seja só investimentos, qual moeda comprar, mas isso é 5% apenas do nosso trabalho. O nosso foco, como a gente fala, né, de famílias de alta renda, é pensar também, como no caso do Guilherme, uma internacionalização de patrimônio, é a gente pensar em estruturas de proteção patrimonial e de sucessão. Então a gente vai estar pensando no quê? Holding, offshore, eventualmente trust, estruturas de fato para a gente conseguir fazer com que vocês estejam em outros países e tenham otimização fiscal principalmente, né? Como que você pode nessa jornada economizar em tributos. Mas antes da gente ficar falando dessas coisas técnicas e talvez chatas, eu quero aqui te entregar em primeira mão um presente. Já começa presente bem. Que a Outside está dando. Tá aqui, ó. Todos os clientes recebem. Vamos fazer um unboxing, vocês acham? Vamos ver o que tem dentro? Peraí. Que isso, hein? Uma cartinha selada. Isso aí é especial. Com o quê? Um B de quê? B de quê? Um B de Bitcoin, né? Tem que ser. Olha. Vai ficar na beca, né? Dá até pra ir pro casamento, olha que maravilha. Lindo, maravilhoso. Essa daí é de algodão egípcio. Tem alguns... Como é que chama isso? Adesivos, adesivos. E, caraca, hein? O melhor livro pra você aprender sobre Bitcoin, o padrão Bitcoin. É isso aí. Obrigado. Então bora, pessoal. Entra pra Outside, outside.com. Esperamos você por lá. E ó, já veste a camisa. Agora? Já vai ter que vestir. Ó, eu vou tirar. Agora vamos fazer uma tour no estúdio aí do Guilherme. Vocês sempre quiseram conhecer como é que funciona. O lado da bagunça agora. Então, famoso cenário aqui. Aqui nós temos os quadrinhos do Bitcoin famosos, né? Esse aqui vocês estão acostumados a ver. Do guerreiro ali. Bloco Gênesis, El Salvador. Aqui são premiações da época que tinha premiação de influenciador, de cripto. Aqui tem os quadrinhos, ó. A placa de 100 mil. A placa de 100 mil do YouTube, tão cobiçada. A de 1 milhão acho que eu vou chegar lá não. Pela velocidade de crescimento. Aqui tem faturamento, a gente já tem plaquinha de 2, sei lá quanto que a gente tem lá na empresa, né? E aqui o certificado de conclusão do curso do Plan B lá na Suíça. Coisinhas aqui também. Aí, ó. Livrinho. Até ó, eu fui reconhecido pelos parasitas. Que maravilha. Verdade. Olha aqui. Medalha da Inconfidência, lá em Minas Gerais, ó. Tá aqui, meu nome, ó. Os parasitas me conhecendo. Tá vendo? Que loucura. E tem uma medalha mesmo. Vocês já viram essa medalha? Deixa eu pra vocês. Isso aqui é raro, ó. Raridade. Olha aí. Pô, bonito. É bonito. Caramba.
Nunca usei. Bora almoçar, né? Uma fominha de leve. Querem comer o quê? Cara, não sei. Tem que manda. Então no sul geralmente é churrasco, né? Mas tem opção. Geralmente é comida italiana, que é verdade. Mas tem churrascaria também. Com carnes exóticas. Qual foi a carne mais exótica que você já comeu? Porra, boa pergunta, hein? Já comi jacaré. Em 500 Jacaré. metros. Jacaré é exótico, né? Vire É à direita. exótico. Como é que é o nome daquele porco do mato lá? Javali. Javali. Tatu já comeu? Cara, eu já comi tatu. Já Que eu comi matei, tatu. quer dizer, que meu pai atropelou. Eu tava junto. A gente morava na fazenda, ele atropelou um tatu. Aí um olhou pro outro assim, né, com pena do tatu. Aí meu pai falou, pô, matou. Cacete. Ele falou assim, matou tem que comer, né? Aí eu falei, pô, rapaz, vamos comer o tatu? E aí eu lembrei uma assassina, né? Comer tatu é bom. Que pena que dá dor nas costas. Eu falei, pô, isso é perigoso, pai. E aí, no caso, a gente levou pra casa o tatu atropelado. Pesquisamos, na época não sei nem se tinha internet, cara. Não sei nem como é que ele pesquisou essa porra. Como fazer um tatu? E aí foi um baita trabalho pra cozinhar uma carne meio preta, meio estranha, sabe? Que eu fiquei com nojo. Mas ficou pra variar, como toda carne exótica, tem gosto de quê? Frango. Porra, maior trabalho. Eu falei, pai, porra, compra um peito de frango, a mesma coisa que esse tatu aqui. E aí, Guilherme, a gente tem algumas perguntas pra fazer pra ti. Manda E, ver. enfim, trocar uma ideia aí sobre outside, sobre o mercado. Bitcoin morreu. Então, mas vamos lá. O que você tá achando no momento atual de mercado aí, Guilherme? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente está num momento de extrema indecisão, porque, historicamente, analisando o gráfico, a gente está seguindo o padrão de bear market, né? A gente perdeu as principais médias do mercado, perdeu também a linha de tendência de alta, teve uma queda acima de 30%, e a tendência natural seria voltar para testar a média de 50 semanal como resistência. Só que, historicamente, esse teste não tem sucesso, né? Ele não rompe a média de 50, a gente bate lá e volta a cair, e esse é o momento de tensão que o mercado está. Mas, por outro lado, a gente também tem fatores novos. Ao invés do governo agora estar contraindo ali, como a gente sempre teve em anos de bear market, que no caso agora seria 2026, a ideia do Trump é expandir, corte a taxa de juros, tudo quantitative easing, né? Tudo no processo de aumentar a liquidez. Isso é inédito para um ano que seria bear market. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Para que lado que o Bitcoin vai seguir, se é o tal ciclo de 4 anos ou um ciclo de expansão econômica. Descobriremos no ano que vem. E é por isso que eu estou comprado, né? Se eu tivesse confiança de que, não, entramos em bear market, não tem mais jeito, eu estaria fora do mercado, pelo menos com boa parte do meu capital. Sim. Na visão outside aqui, o que a gente costuma trazer, eu trouxe inclusive no vídeo que eu postei lá no canal da Outside, é que justamente a gente precisa separar dois tipos de bear markets, né? Um bear market de curto prazo e um bear market de fato cíclico. No cíclico a gente tem alguns fatores, são 5, que apontam de fato para um esgotamento e fim de tendência, cara, vai cair agora 50%, 60%, 70%, 80%. E um dos fatores é justamente esse que o Guilherme já trouxe, que é o aperto monetário. Então, quando basicamente o Fed está segurando, e cara, não tem o que fazer, o quantitative tightening. Acabou o dinheiro, acabou a liquidez no mercado, eu vou buscar ativos de menos risco, porque a taxa base da economia vai me gerar o suficiente ali, com risco mais controlado. Legal. Outros dois fatores extremamente relevantes para outros momentos de mercado, para os outros ciclos, a gente está falando de 18, está falando de 22, foi basicamente o principal excesso especulativo. Quando a gente olha para os últimos meses de mercado, cara, que excesso especulativo teve? Se não teve out-season, se não teve nenhuma grande tese, nada explodindo, muito pelo contrário, a gente vem vendo as altcoins caindo sequencialmente nos últimos meses. Daí você soma isso também com a inexistência de hacks, de quebras de empresas que teve, FTX, você teve ali BitConnect mais lá atrás, as empresas de crédito centralizado em 2022 junto da FTX no efeito cascata. Você não vê nada disso agora. Você teve alguns hacks isolados acontecendo, como teve da Balancer, teve em alguns protocolos DeFi, mas que não tem nenhum impacto significativo como teve um evento de FTX. Então, quando a gente olha para os dados, a
a nossa análise aponta muito mais para um bear market de curto prazo, que consequentemente nos próximos 100 dias, agora menos, né, porque já passou 100, 200 dias, esperamos uma recuperação dos preços em níveis de 20% mês e 60% 3 meses, pelo menos 3, 6 meses, que é o que os dados nos mostram em outros momentos de mercado, né? Então, apesar dos pesares, todo mundo queria estar vendo o Bitcoin em 150, ampliando a janela, né, para médio e longo prazo, a gente tem essa tranquilidade de que o cenário macro que influencia majoritariamente no preço do Bitcoin, ele está favorável para uma recuperação forte dos Problemas técnicos aqui. Vamos voltar aqui, peraí. O cenário macro, ele está positivo, apesar de muitos pesares também, é a visão que a gente tem para os próximos meses. E aí é seguir acompanhando, e o mais importante de tudo é estar preparado, independente do que for acontecer, teu portfólio estar ajustado ao risco e principalmente ter caixa. Queria entender aí um pouco mais 5 erros na visão de vocês, que são os erros mais caros aí para o investidor no mercado cripto, principalmente está com mais grana, né? Então a gente fala de muitas pessoas aí estão investindo em alguns anos, já tem um capital relevante, e o que vocês acreditam que sejam as principais falhas aí na gestão de um portfólio dessa galera e como é que elas poderiam melhorar isso? Cara, eu acho que o erro que eu sempre cometi nos ciclos é não me proteger adequadamente para eventuais correções. Eu sempre fui muito arrojado, muito agressivo no investimento, então eu me sinto mais tranquilo estando em Bitcoin do que estando em qualquer outro ativo. Sim. Isso me faz cometer erros de não usar stop como deveria, às vezes até não seguir a minha própria estratégia, né, ao pé da letra, sempre falar assim, não, na verdade lá atrás eu tracei essa estratégia, mas dá para seguir um pouquinho mais, e aí você acaba perdendo o ponto de proteção, de converter parte do patrimônio para ter caixa para comprar numa baixa. E isso acaba atrasando a chegada no teu objetivo. Você tem o objetivo de acumular patrimônio, e aí você fica dependendo somente do Bitcoin, no caso, atingir o preço que você traçou. Sendo que se você tivesse ali 10, 20% convertido para o USDT, por exemplo, numa queda de 30%, numa queda como essa, você já conseguiria chegar muito mais próximo daquele seu objetivo. Então, para mim, esse é o principal problema. Não sei se o Felipe tem algum... Eu penso que é o seguinte, assim, com anos e anos e anos de mercado, um dos principais erros que as pessoas cometem dá para resumir a tudo que leva ao famoso risco de ruína. E aí, vamos listar aqui a alavancagem. Então, você se alavancar no mercado assumindo mais risco que o devido é um dos principais erros que as pessoas cometem. E quando a gente vai para o fundamento da coisa, do porquê que isso está, porque as pessoas tomam essas decisões de assumir mais risco que necessário, é porque falta um pilar de planejamento muito forte naquilo que está sendo feito. Então, cara, por que você quer ter 3, 4, 5x? E o que você quer ter esse resultado? Porque eu quero comprar uma casa. Cara, mas se tem um objetivo estabelecido, comprar uma casa, do teu ponto inicial para o teu ponto final, que é o valor da casa, você precisa 2x, você precisa correr um risco completamente desnecessário para acelerar talvez 2, 3 meses, mas com potencial de perder 6, 1 ano de trabalho construído? Faz sentido, sim. Então, você não ter um planejamento, não saber onde você quer chegar, quais são os seus objetivos no médio e longo prazo, é um dos principais erros que a gente vê as pessoas cometendo, e fazendo com que também, numa maior parte do tempo, você tenha um esforço operacional muito grande para chegar num lugar, num resultado que a gente consegue com uma simplicidade maior. Não vale a pena. Todos esses erros que vocês podem ver estão ligados à ganância, né? Há uma tentativa de pegar um atalho, que esse é o grande problema. Por que a pessoa compra shitcoin, compra altcoins? Porque ela quer alguma coisa que na cabeça dela vai acelerar esse processo de enriquecimento, porque o Bitcoin só sobe 50%, 100% ao ano, então isso acha ruim. E ela tenta multiplicar isso, que na verdade é um golpe, né? É um pump and dump, porque isso pode acontecer de subir 5, 6 vezes num curtíssimo prazo e vai cair da mesma forma. E provavelmente a maior parte das pessoas vai entrar nesse ativo quando ele estiver já próximo de um topo, porque é ali que chama atenção. Então acaba não funcionando. Chegamos no nosso destino, nosso almoço. Em breve voltaremos, sem fome. Um abraço. Esse vídeo 4 também, Guilherme. Estamos em Nova Veneza, na cidade irmã da Veneza oficial. Veremos em breve uma gôndola de Veneza. No domingo, Bomba, que é uma cidade para restaurantes italianos e tal, mas a gente está num dia de semana, né? Tá bem vazio.
Mas tá todo natalino já. Aí, a gôndola. A famosa gôndola. E aí, o almoço foi bom? Né? O almoço foi ótimo, né? Comida italiana, fartura. Deixamos metade no prato lá, metade na mesa, né? Agora vamos para mais alinhamentos, mais reuniões, mais conteúdo para vocês aí. Valeu! E estamos fazendo a mudança. Como o Guilherme vai morar fora do Brasil, tem várias coisas que vão lá pro nosso escritório da Outside. A gente já tá embalando todas as caixas, né, Felipe? Hoje é dia de... Como é que se fala quem trabalha de carreto, de freteiro? Hoje tem várias coisas aí. Ó, Tem um negócio muito especial aqui, ó. Estamos levando o PlayStation pra casa. várias coisas aí. Muita coisa da época da Criptomaníacos também, né, Felipe? Cara, muita coisa de história, cara. O troféu, premiação de 2020, 2021, 2022, toda a história da Criptomaníacos desde 2017, aí 8, 9 anos, a gente está levando para o novo escritório da Outside, já que o Guilherme vai fazer um movimento importante de vida, né, se mudando de país. Isso aí. Boa, já tem mais coisa lá no carro, tem mais caixas aqui também que a gente vai colocando coisa e... é isso aí. Tem uma coisa que a gente sempre pergunta para as pessoas que a gente entrevista nos eventos e tudo mais, e eu queria perguntar também pro Guilherme e pro Felipe, que é o que dá mais orgulho no trabalho de vocês, qual que é o legado que vocês querem deixar e, enfim, o que vocês estão buscando aí para esses próximos anos? Eu sempre quis levar a liberdade para as pessoas, né? Meu foco no canal quando começou era justamente levar as pessoas ao libertarianismo, ou seja, proteção contra o Estado, por meio do Bitcoin. Então é isso que me faz feliz. Vamos lá, que me dá orgulho. Eu que sou o inventor da pergunta, não sei muito bem o que responder de bate-pronto, mas eu começaria dizendo que dá orgulho é poder ajudar tantas pessoas a conquistar uma qualidade melhor de vida, principalmente para as famílias. É muito gratificante quando você tem um negócio e ver as pessoas que trabalham nele crescer, conquistar coisas, crescerem, poderem ter uma participação nessa transformação na vida de outras pessoas, né? Levar esse propósito tanto para fora, mas o reforço disso dentro de casa. Então, como alguém que empreende, isso me dá muito orgulho. E ao mesmo tempo, qual que é o legado, né, que eu quero deixar para as próximas gerações? Cara, é um mundo mais... é um mundo com incentivos certos para que a minha filha, para que talvez meus futuros netos consigam ter coisas, comprar, curtir a vida de uma forma de fato justa, que numa sociedade como a de hoje, que o dinheiro está quebrado, a gente não entende que é possível. Então, para consertar a sociedade, a gente tem que consertar o dinheiro. E consertar o dinheiro é Bitcoin. Então, é isso. Eu respondi, o Guilherme respondeu. Ângelo, tá contigo. Ah, meu Deus do céu. Fui pego. Cara, eu acho que eu me orgulho muito de poder ter o privilégio de estar construindo e trabalhando com algo que eu realmente amo muito, que é Bitcoin e são as criptomoedas. E acredito que, enfim, tudo que a gente está construindo aqui na Outside e com as pessoas, com o Guilherme e o Felipe, que estão construindo aqui do lado, enfim, não poderia ter time melhor, não poderia existir um cenário melhor para construir tudo isso. Então eu tenho muito orgulho e muita sensação de pertencimento a isso tudo. E, cara, eu acho que o legado que eu quero deixar vai um pouco na linha do que o Felipe falou, assim, de poder construir um mundo melhor aí para minha família, para minha esposa, para meus futuros filhos. E, enfim, eu vejo que hoje eu tenho conseguido alinhar muito a minha vida pessoal ao que eu realmente acredito e ao que eu trabalho e aos princípios que eu sigo em tudo. Então isso para mim é muito importante, assim. Bom, galera, estamos chegando aí ao final desse dia com o Guilherme e... a gente fez planejamento, saiu para almoçar em restaurante italiano, respondeu algumas perguntas de vocês, vamos responder mais agora. Embalamos coisas para levar para Floripa por causa da mudança do Guilherme. Roubaram tudo que eu tinha no meu escritório. Sabe aqueles quadros bonitos atrás, meus prêmios? Agora não são mais meus, foram levados. E... enfim, vamos fazer mais uma rodada aqui de perguntas. Queria saber de vocês
como a Outside pensa em uma carteira global aí, usando criptomoedas como o centro de tudo, quais estão sendo as nossas teses para 2026, e depois para o Guilherme sobre a mentalidade aí do investidor de longo prazo. O que você acredita que, enfim, um investidor, para ter sucesso, como você teve, precisa ter? Em primeiro lugar, a gente precisa separar os tipos de mercado, então nós analisamos e pensamos o tradicional e o mercado cripto. Quando a gente pensa em tradicional de base, essas teses todas que eu vou dar uma pincelada aqui, elas vão ser destrinchadas e apresentadas ao longo das próximas semanas, no começo de janeiro, com a gente finalizando a nossa visão para 26 e apresentando esse material em especial para os clientes, para as famílias. Mas quando a gente fala de tradicional, a gente está com uma cabeça muito centrada em gestão passiva via ETFs, por um motivo até que simples. 94%, se não me engano, das gestoras, né, que fazem, né, uma gestão ativa dentro e fora do Brasil performam abaixo do índice. Então não faz sentido, em especial, você trabalhar com uma carteira de stock picking. Então fazer timing de mercado, tentando selecionar as melhores ações, isso também serve para cripto. Historicamente, estatisticamente, melhor dizendo, não funciona. Então, em especial porque, cara, qual que é a tua profissão? O que tu faz na tua vida? Cara, tu não tem tempo, o mesmo tempo que os maiores especialistas do mercado têm para ficar selecionando, analisando o fluxo de caixa, analisando o projeto. Então, se os mais especialistas perdem para índice, que passam o dia todo, uma vida estudando para isso, qual que é a probabilidade de nós que temos outras atividades, conseguimos bater a estatística? Ela é muito baixa. Então, se historicamente, estatisticamente, uma gestão passiva via ETF performa melhor que gestão ativa, então faz muito mais sentido a gente estar exposto dessa forma ao mercado. Já no mercado do cripto, essa lógica, ela se expande quando a gente pensa que, ao invés de você fazer o stock picking, né, o crypto picking, de, cara, eu vou analisar uma análise fundamentalista de qual que é o melhor projeto, que gera mais receita, ou a relação ali do FDV, etc, etc, etc. Cara, esse é o melhor projeto que tem o melhor produto. O que eu vou fazer? Vou comprar o token. Historicamente, contra o Bitcoin, o que acontece? Perde. O que faz mais sentido, então? Talvez ter uma carteira cuja maior parte de fato, não só na verdade a maior parte, mas tudo ser Bitcoin e obviamente caixa, né? Então a gente tem Bitcoin e caixa e a gente toma um dinheiro emprestado para a gente conseguir se expor aos melhores produtos e não necessariamente aos tokens. E dessa forma, montando um looping seguro, a gente sempre fala de forma inteligente, segura e diligente, a gente trazer esse alfa, né, esse retorno gerado além nesses produtos com dinheiro emprestado para você comprar mais Bitcoin, que no efeito de juros compostos ao longo dos próximos anos, a gente vai ver o teu portfólio crescer muito mais do que assumindo riscos completamente desnecessários fazendo uso de altcoins. No meu caso, que eu sou maximalista de Bitcoin, basicamente convicção. Porque sem convicção naquele ativo que você comprar, você acaba tendo uma tendência de vender quando o preço começa a cair. Ou querer comprar quando o preço está no topo, né? Você age muito mais por emoção do que por realmente confiar no ativo. Eu acho que é por isso que a maior parte das pessoas acaba vendendo no fundo do poço. Porque chega um ponto que você fala, esse negócio vai para zero. Bitcoin é uma moedinha da internet, não vai dar certo. E no meu caso, não foi por isso que eu entrei, né? Eu entrei porque realmente eu entendi para que serve o Bitcoin, para proteção do patrimônio, evitar confisco, evitar inflação. Então, quando o preço cai, a minha visão é tentar aumentar a minha quantidade de Bitcoin. Eu vejo como uma promoção, ao invés de um risco de desvalorização, né? E é engraçado que as pessoas elas não notam a desvalorização do real, por exemplo, não se importam com isso. Como elas recebem o salário em real e gastam em real, é como se o real tivesse um valor fixo, que não tem. Ele continua perdendo valor contra outros ativos. Só que ninguém enxerga isso. E o Bitcoin tem qualquer volatilidade e a pessoa já fica desesperada. Se você afastar o gráfico, você vai perceber que enquanto o real perde valor continuamente contra moedas mais fortes, por exemplo, o Bitcoin ganha. Então, essa convicção te faz permanecer no longo prazo. Pelo menos foi o que deu certo para mim. Aquilo que eu não tinha convicção, como por exemplo altcoins, eu tendia a agir como amadores agem, como pessoas que entram no mercado por ganância, né? Comprando e vendendo em momentos errados. E eu tenho uma última pergunta, principalmente para o Guilherme, pensando em fazer até uma pesquisa de público aqui. O que está levando aí os investidores de alta renda a internacionalizarem o seu capital, o patrimônio, sua vida, como você está fazendo de ir para Portugal? O que está te levando a tomar essa decisão? E, enfim, quais são os benefícios aí que você espera de fazer esse movimento?
A gente vive num país complicado, né, que não tem muita segurança jurídica e que tem uma tendência histórica de aumento de impostos. E quando a gente fala de criptomoedas, a gente não sabe quando essa lei pode mudar e aumentar a tributação. Por exemplo, era 0, né? O papo era, não, declara suas criptomoedas, não tem problema nenhum, porque não tem imposto. A gente só quer saber quanto você tem. E lá de trás já falava, isso aí não existe. Para que ele quer saber o que você tem se ele não quer ganhar nada com isso? E não deu outra. Poucos anos depois, eles já estão cobrando muitos impostos sobre criptomoedas. Isso pode piorar, porque alguém tem que fechar o rombo da dívida pública. Então, se ela piora, de algum lugar eles vão puxar esse dinheiro. E também a gente já passou por confisco no Brasil, na época do Collor, por exemplo, né? Ou lá nos Estados Unidos, na época do ouro também, porque as pessoas tinham ouro e esse ouro foi confiscado. Então, o que impede o governo de fazer a mesma coisa? De confiscar os bitcoins, confiscar as criptomoedas, usando como desculpa, sei lá, a sua segurança, né? Não, isso aí é coisa de bandido, isso é coisa perigosa, lavagem de dinheiro, como eles usam sempre. E na hora que você vai para um país que é mais favorável, por exemplo, Portugal, no caso, cobra 0 sobre bitcoin e criptomoedas que você tem há mais de um ano. Você está em posse dessas criptomoedas há mais de um ano, não tem cobrança de imposto. Então, isso atrai as pessoas que têm capital, que têm criptomoedas, para esse país. Leis favoráveis a criptomoedas. E se mudar, você estando na Europa, por exemplo, você pode migrar para um outro país que seja favorável. Suíça, por exemplo, né? Você vai para locais na Suíça que você pode pagar com criptomoedas, inclusive. A moeda local, como em Lugano, que eu visitei, né? Você pode fazer todos os pagamentos com Bitcoin. Então é isso, você está num local onde é mais fácil você mudar de fronteira de um país para o outro, eles concorrem entre si pelo seu dinheiro, tornando ali leis favoráveis a criptomoedas, evitando taxação. E também você dificulta a própria visualização do político, né? De querer enxergar o seu patrimônio o tempo todo, porque na hora que você tem toda a sua vida declarada num país, você vai para um outro país que não tem, obviamente, conexão dos seus dados para o país que você estava antes, você cria uma janela, não que você vai fazer algo errado, obviamente não, né? Mas o país deixa de enxergar a sua vida inteira de forma tão fácil. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelas perguntas e respostas. Acho que a gente conseguiu responder bastante coisa, deixar vocês curiosos aí sobre tudo que vai acontecer em 2026. Então continuem nos acompanhando, deixa o like. E se inscreve no canal. Isso aí. E ativa o sininho. Boa. Daqui a pouco tem jogo do Fluminense. Contra o Vasco, né? É isso aí. Valeu. Bom 2026 desde já e até Abraço. mais.